Então, assim, a convocação do Rony, cara, é uma alegria para todos os palmeirenses, até quem não concorda, não é mesmo, Thiaguinho? Tem quem não concorde com a convocação do Rony, Thiago? Vamos lá, senhor Marcos Costa. Eu peguei a referência aí. Bom, primeiro que falaram do Rony, né? Tudo isso aí que a galera já falou. Tem a Mari Jardim aí me provocando, mandando 10,90 xixos. Muito obrigado aí, Mari. Ela pergunta o que eu acho sobre a convocação do Rony. E para mim é interessante essa convocação, porém, né, temos de concordar que você falou aí, toda a importância que ele teve ao Palmeiras, tudo que ele conquistou, a história de vida e tudo mais, mas falando tecnicamente, eu não vejo o Rony sendo jogador de seleção. E não seremos hipócritas de falar que agora o Rony é um jogador de seleção brasileira de fato, que ele tem qualidade para estar ali com os demais jogadores. Na minha opinião, não. Mas ele está fazendo jus ao reconhecimento, à convocação. Se a gente for olhar hoje o cenário de 2023, do trio de ataque, quem que a gente em algum momento gostaria que saísse para a entrada do Giovani? Seria o Rony para a gente ver. Giovani, Dudu e Endrick. Mas, se for falar de questão de merecimento, hoje sai Dudu primeiro ou até o Endrick. O Rony é unanimidade ali no time. Ele é o jogador mais importante desse trio de ataque, um dos artilheiros também, ao lado do Rafael Veiga. Tem 1,66 m e ganha de Gil, que tem 1,90 m e pouco aí. Enfim, mas falando tecnicamente do Rony, eu não acho que seja jogador de seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Acho que muita gente tem também. Agora temos de conhecer a importância que ele tem ao Palmeiras, tudo que ele entregou, a esse jogador que ele é. Que a gente fala do Rony, a gente fala da dedicação. Peraí. É a sua opinião. Nós estamos aqui, a gente tem que discutir também, né? O André Sulacó, do Sassá, tá mandando 2 xixos aqui, falando o Greg. O Greg é um amigo que eu fiquei 3 horas discutindo com ele no WhatsApp. É um amigo do nosso... O André, o Sassá é do mesmo grupo que eu, que o Sakai, que o Gregolinha, nossa turma de amigo ali. A gente estava discutindo com o Greg. Vamos lá. Ele não é jogador para a seleção brasileira. O que é ser um jogador de seleção brasileira? Bom, aí você vai chegar num ponto, você pode citar critérios do último técnico, por exemplo, que tem a panelinha. Você disse que ele não é jogador de seleção brasileira. O meu é jogador de nível acima da média. O Rony não é acima da média para a seleção brasileira. Mas qual atacante hoje da seleção brasileira é acima da média? É o quê? Qual atacante hoje da seleção brasileira é acima da média que está fora da convocação? Gabriel Martinelli do Arsenal. Acima da média. Quantos gols ele tem? Quantos gols? Ele é titular do time que é líder da Premier League. Quantos o Rony é titular do bicampeão da Libertadores, é titular do atual campeão brasileiro. Como não quer dizer nada? O cara ganha, ele faz mais gol que o outro, ele só não foi para Ajax porque o Palmeiras não quer ele para Ajax. Títulos não diz nada. Diz, lógico que diz. Como não? Se o cara não ganha nada, como é que ele pode ficar sempre na frente do outro? O Harry Kane não ganhou nada. Ele é ruim? Ele é melhor que o Lewandowski? Ele é o mesmo nível, facilmente. Imagina. Do que Benzema, do que Lewandowski, Harry Não, Kane? que o Benzema não, você não vai falar isso. Que o Benzema, mas o Rony hoje só não está no patamar de jogar num gigante europeu porque o Palmeiras não deixou. O Palmeiras não negociou ele com a Ajax para ficar com ele. Hoje ele poderia também estar no Arsenal. Então, isso já acho que é um critério que, com todo respeito, mas acho que é um critério que, cara, ele só não tá lá porque o Palmeiras não deixou. Mas se você for comparar o resto, é incomparável. Ele tem mais gols se somar a temporada que o critério... É a mesma comparação, com todo respeito. Rafael Veiga, como eu falei, indiscutível a convocação dele. Mas o Rafael Veiga tá jogando no Brasil, no Palmeiras. O Paquetá tá jogando no West Ham na Premier League. Não tem como comparar gols. Tem. Você tem que comparar. O cara tem que produzir bem onde ele estiver. Você está desmerecendo o Palmeiras, então. Porque assim... Não estou desmerecendo. Não estou desmerecendo. Estou falando que o nível de competitividade da Premier League para o que o Palmeiras tem aqui não tem comparação. E ele joga num time de meio de tabela. O Pedro ser convocado seria ok? Para a posição, sim. O Rony foi convocado hoje para jogar de ponta, não de centroavante. A gente não sabe. O Rony ele pode ser de centroavante. O técnico Ramon falou hoje. Ramon falou hoje. Tem o Richarlison e tem o Vitor Roque para a posição. Mas no treinamento ele pode ver que ele está enganado.
numa conversa com o Abel, ele pode ver que ele está enganado. O que eu pego é assim, Thiago, não, eu respeito, de verdade, a gente só está discutindo, eu estou pondo o meu... Não, é legal demais isso, argumento. Eu acho, peraí. É que eu acho que o Leonardo... Peraí, deixa eu só... O Leonardo... É que eu acho que o seu ponto de vista, Thiaguinho, rapidinho. O Leonardo aqui está falando que eu estou dizendo que o West Ham é maior que o Palmeiras. Que isso? Não, pelo amor de Deus. É que o meu ponto de vista, você está colocando que o Palmeiras não credencia. Quer dizer, se o cara tá... Não é isso. Não é isso. Pera, deixa eu só pôr o meu ponto de vista. Sim. Na medida que o cara é titular absoluto do Palmeiras, só faltou você falar assim, aonde joga o Rony? Quando você quis comparar... Não, mas eu falei que é justa a convocação dele. Ele é protagonista, titular absoluto. Como eu falei, se ele não é artilheiro, ele dá passe para o gol. Ele está a todo lance, a todo momento, se movimentando no time em que 4 anos tem 2 Libertadores, é o atual campeão paulista, é o atual campeão brasileiro e já ganhou a Copa do Brasil. E acabou de ganhar a Recopa em cima do time super badalado aí, que tem o tal do Pedro. Pô, se isso aí não é credenciar o cara a jogar a seleção brasileira, você tá levando... Você tá levando para o outro lado. Estar na seleção? Eu falei que o Rony ele tá fazendo jus ao reconhecimento, é o principal jogador do Palmeiras no trio de ataque. Agora, vamos falar de nível técnico. Tecnicamente, o Rony não é jogador de seleção brasileira. Para mim, ponto final. Mas o que é tecnicamente ser de seleção, cara? Se o cara que faz gol, se o cara que dá passe, se o cara que cabeceia, se o cara que repõe, não tem técnica... Beleza, vamos ver se no nível mais alto ele vai estar pronto. Para mim não vai estar. Posso entrar nessa ainda mais jogando de ponta. De ponta o Rony, meu Deus do céu. Na seleção... O Patrick de Paula tem mais recursos que o Rony, né? Tecnicamente. Fato. Tem um monte de jogador técnico aí... ponto positivo pro Rony. Tem um monte de jogador técnico que não vira, porque não basta só técnica, cara. Não basta só perfeito. ter capacidade na vida. Não basta só a dedicação, correria do Rony na seleção. E tem esse ponto, o cara tem técnica, tem tudo, joga no time que tá brigando pelo título da Premier League e não faz gol. Ele não faz o que ele é pago para ter que fazer, ele não faz gol. A função dele é fazer gol, ele não faz gol. E aí, então, se colocar o Rony no Arsenal, ele faria mais que o Martinelli hoje? Eu acredito que sim, porque o Rony ele consegue se movimentar mais, ele tem mais velocidade e na frente do gol ele tem mais capacidade técnica do que o Martinelli. O Martinelli é melhor driblador. Aonde o Martinelli jogou? Aonde o Martinelli jogou? Saiu do Ituano e foi pra lá, o Arsenal. O que ele fez no Ituano? Por que isso? Foi revelação do Paulista. Não tem como comparar ele sair daqui com 18 anos jogando no Ituano. O que ele fez no Ituano? Não sei, você tá falando que o Martinelli é tão acima do Rony, cara? Põe o Rony no Ituano. Ele joga no Arsenal, líder da Premier League, joga... Pô, que isso? Ele tava na última Copa. O Rony joga no Palmeiras, campeão brasileiro. Que é isso? Tudo bem, não tô desmerecendo o Palmeiras, tô falando tecnicamente, o mano a mano entre os dois não tem comparação, gente. Não tem comparação, porque eles nunca estiveram juntos para você conseguir fazer esse tipo de comparação, mas quando você olha... O Rony pro Arsenal, então, pô. Então, o Palmeiras não deixou, né? Quando ele teve essa oportunidade, o Palmeiras não deixou. Então, não é culpa do jogador. Só que aí, quando ele está representando aquilo que ele tem que fazer em campo, ele se prova melhor por tudo que ele faz. O nível de competição pode ser diferente. Beleza, o Arsenal ele não joga só contra o Chelsea. Ele joga contra o glorioso Bournemouth, que nem o Vinha tá conseguindo jogar lá. Porque o Vinha hoje se perdeu na carreira também, não consegue jogar em lugar nenhum. É isso, a Premier League, óbvio que é um campeonato muito forte, muito credenciado, mas tem que olhar também, tem muito jogador horroroso que joga também no próprio Arsenal. Tem muito jogador horroroso que joga no Manchester City, que joga no Chelsea, joga no Liverpool, joga nos principais times, e a maioria deles são ingleses, né? Os ingleses são horrorosos, a maioria deles. O Saka, talvez no Arsenal, seja a grande exceção, mas não é porque hoje é o campeonato mais competitivo do mundo que necessariamente os jogos são muito melhores em questão de nível técnico, tanto que se você for, pode até ter algum jogo, ele vai jogar 4 jogos contra os times grandes da Inglaterra, só que ele vai ter um espaçamento de tempo muito maior do que o Rony, quando ele joga contra 3 times meia boca e um muito bom, porque o Rony faz isso em uma semana. Lá ele tem 2 semanas para jogar contra 4 times, 1 mês para jogar contra 4 times bons. Aqui você não tem esse tempo, e todo jogo o cara aqui ele precisa jogar no mais alto nível possível. Então eu acho que hoje os times de altíssimo nível do país, do Brasil, eles conseguem competir como o Palmeiras competiu com o Chelsea. O Palmeiras competiu na final de Mundial de Clubes contra o Chelsea, que é um time de primeira linha do futebol mundial.
Porque hoje o Palmeiras também está no primeiro nível do futebol mundial. Palmeiras hoje, quando se sair do papel esse campeonato mundial de clubes com todos os times de UEFA, time africano, o Palmeiras vai competir com esses caras. Talvez não ganhe. Talvez. Pode ser que ganhe, pode ser. Mas o Palmeiras vai competir nesse mesmo nível, porque hoje o Palmeiras está no nível de conseguir jogar de igual para igual contra as principais camisas. E aí, quando você olha um cara que é pago para fazer tal coisa e nos números um consegue ser superior ao outro, então é isso. Jogador de seleção não é porque hoje ele está na seleção, porque ele está numa grande vitrine que o mundo enxerga para ele. Jogador de seleção é o cara que, nos números, ele se prova estar lá. O Amoroso, ele é muito, na minha opinião, ele é muito mais jogador que o Luizão. Quem foi para a Copa? O Luizão. Por quê? Porque o Luizão, naquilo que o Filipão precisava, o Luizão é muito pica. E o Luizão é muito melhor que o Amoroso dentro da área para fazer gol de cabeça. E o Filipão, ele precisava de um cabeceador. O Amoroso, tecnicamente, o Amoroso, ele deu azar de ter nascido na mesma geração de Romário e Ronaldo. Se ele nasce hoje, o Amoroso está bilionário jogando no Barcelona para ser ele contra o Benzema. Porque o Barcelona não é nem atrás do Lewandowski se tivesse o Amoroso, que o Amoroso é um fenômeno na bola também. Só que é isso, na comparação naquilo que o elenco precisava, o Luizão é muito melhor para fazer aquilo que o Filipão queria. A bola chega, meu filho, guarda. Você não pensa, você guarda. E o Luizão guardava com poucos. E o Rony hoje ele tem essa capacidade de, na virtude física dele, ele é um anão, ele tem 1,66m, 1,67m de altura, ele não perde bola aérea. Na velocidade é muito difícil ele perder para alguém, na força física é muito difícil ele perder para alguém. No drible, vai ter gente melhor que ele, mas para competir com ele vai ser muito difícil alguém superar ele em algum quesito.